Olá, fofuras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, assim como muita coisa que a gente lida dentro do nosso ateliê, que é você se preparar para lidar com problemas. É sempre bom a gente se antecipar, parar para fazer uma análise daquilo que pode surgir aí no nosso atendimento em relação ao contato e ao relacionamento com o nosso cliente. É bom que a gente se prepare para que quando esse tipo de desafio chegar, a gente esteja de fato preparado para poder lidar com eles da melhor forma possível. Então nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas do que você pode se preparar e antecipar a desafios que possam vir, que você esteja já preparado para poder lidar com eles. Bora lá? Então, pessoal, eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre algumas coisas que é importante a gente se organizar para que a gente possa realizar um bom atendimento. Como vocês sabem, eu sou formada em administração, gosto muito desse tema atendimento, é um tema muito importante para mim. Atendimento no nosso país é um tema que é muito desvalorizado, ele é muito escasso, né? A qualidade dele é escassa, então eu prezo muito pelo meu atendimento e eu quero compartilhar com vocês ao longo desses vídeos aí um pouquinho da minha experiência e o que eu puder agregar de conteúdo para que vocês também consigam aplicar no ateliê de vocês e desenvolver um atendimento excelente. Uma das primeiras coisas que a gente tem que parar para poder pensar é na organização. Como eu vou atender esse cliente? Então, você já vai estruturar ali o seu atendimento da melhor forma possível, pensando sempre em evoluir, sempre em modificar, em agregando valores, mas já começa organizando. Para um pouquinho, dedica um tempinho a isso, é muito importante, e começa a pensar como que você gostaria de ser atendido, principalmente. E aí você vai anotando ali. Quando a cliente chegar, você vai dizer olá, seja bem-vindo e tudo mais. E aí você vai se apresentar, sempre se apresentar de uma forma profissional, com o seu nome. Se você tiver já como fazer ali uma estrutura desse atendimento para você ir se organizando, até você pegar o jeito e dominar o assunto, é muito bom também. Você parar para anotar, para quando você for atender alguém, você ter um roteiro. E aí você não se esquecer, e aquilo ali automaticamente você vai se adaptando e depois você vai dominar já as informações que você precisa. Então, primeiramente, é se estruturar, organizar o seu atendimento, saber como que você vai atender essa pessoa. Anotar vai te ajudar bastante. E aí você vai anotar basicamente como que você quer atendê-la, certo? Ótimo. Depois você vai começar a anotar aí possíveis dúvidas que o cliente possa vir a ter em relação ao seu produto, ao seu atendimento, aos seus prazos. Por exemplo, a pessoa geralmente vai em relação ao biscuit, que é o que nós estamos falando aqui, mas esse tema aqui você pode agregar a outros produtos. Você vai perguntar para a pessoa para qual data que você precisa, por exemplo, qual a quantidade desse produto, você vai começar a fazer o seu atendimento. As dúvidas da pessoa também vão surgir, por exemplo, em relação à vela. Muitas clientes me perguntam se vem com pavio, porque muita gente, vou mostrar pra vocês aqui, muita gente tem a dúvida, vê a vela só assim e não sabe que vai no pavio. Mas esse pavio aqui é um caminho separado para que a vela não, para que ele não chegue tortinho, danificado. Então eu encaminho ele sempre dentro da embalagem. Mas quando a pessoa vê a foto assim, ela não imagina que aqui acende. E a maioria delas pergunta, mas tem pavio? Por exemplo, né? E o que você vai fazer em relação ao pavio? Você vai gravar um vídeo mostrando que a vela tem pavio, ou você vai informar no seu orçamento que tem pavio, ou você vai falar com a cliente que tem, e é uma dúvida que ela já vai ser gerada. Então, se ela te perguntar, você já tem que estar preparado para responder. Então, você precisa se preparar para esse tipo de coisa. Esse tipo de informação básica, mas também informações mais importantes, tais como, no caso das dúvidas, certo? Problemas também que possam vir. Mas no caso das dúvidas, por exemplo, se ela cair, ela pode quebrar? Então você tem que saber do seu produto. Se eu posso limpar ela, tenho o hábito de limpar, posso limpar ela? Então são dúvidas sobre o produto que você tem que já ter esse conhecimento, já preparar quais possíveis dúvidas que o cliente pode vir a ter, para que você esteja preparado quando isso acontecer. É claro que vai ter dúvidas que você não espera e que o cliente vai vir te perguntando, e aí você tem que anotar e se preparar para as próximas, né? A experiência é isso, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, mas tem coisa que a gente pode antecipar. Tais como o cuidado com a sua peça, como que você pode cuidar dessa peça para que ela dure mais, como que você puder embalar ela se você for levar ela para uma viagem, vai com pavio, por exemplo, a questão de estrutura em um bolo, por exemplo, o cliente vai falar assim, meu bolo é um bolo de 2 andares com recheio de leite condensado, que é um recheio bem molinho, por exemplo. Aí você tem que estar pronta e preparada para falar com o cliente, você precisa avisar a sua confeiteira que esse topo aqui, ele tem 250 gramas. Então você vai precisar que a confeiteira estruture esse bolo para que ele aguente, porque o recheio do bolo, quanto mais mole, menos resistência ele tem ao peso. Então, se você colocar um topo pesado em cima do bolo, ele vai afundar. Ele tende a danificar o bolo. Então, você precisa informar para o cliente, o bolo precisa ser estruturado. No seu próprio orçamento, ou se a pessoa for comentar em algum momento, você tem que falar, seu bolo é de verdade, é verdadeiro ou ele é fake? Porque se for fake, beleza, mas se for verdadeiro, ele precisa ser estruturado para esse tamanho de peça. Se for uma velinha menor, tudo bem.
Às vezes a pessoa chega pra você, que acontece comigo aqui, muitas fazendo um orçamento de um topo enorme, um topo cenário, né? E às vezes ela quer colocar no bolo, mas aí o bolo dela é um bolo pequeno, porque é uma festa simples, mas ela quer guardar o topo de lembrança. Aí eu falo, olha, qual que vai ser a circunferência desse bolo? Ele é circular? Pra eu poder ver se a minha base aqui, eu trabalho com a base de 16 por 16, então ele tem que caber ali em cima. Senão ela vai comprar um topo comigo que não vai ser compatível com o bolo dela. Ou então eu falo com ela, ó, você pode deixar sua vela no bolo e o topo cenário você põe na mesa de enfeite, já que você quer guardar, mas não é compatível com o bolo. Então são coisas que a gente tem que se preparar. As dúvidas em relação ao produto, a estrutura do produto, ao que ele traz, ao que ele é, ao que pode fazer com ele, como armazenar, são todas informações importantes que a gente já precisa ter em mente, porque quando o cliente perguntar, você já sabe. Como por exemplo, a pessoa chega e fala assim, quanto tempo você gasta para fazer uma vela? Aí a outra chega, quanto tempo você gasta para fazer um topo? Você tem que ter noção o que você gasta ali em dias, né, no caso, pelo prazo da encomenda, para que você possa se preparar. Porque a pessoa chega e fala assim, não, eu quero um topo cenário para depois de amanhã. Não faz sentido, não tem. Você tem que ter domínio dessa informação. Olha, eu não consigo confeccionar dentro desse prazo, porque o biscuit demora para secar e tudo mais. Então são dúvidas que você tem que se preparar, dúvidas mais frequentes, mais comuns, que se gerem em relação a uma peça. Então quando você para e olha para sua pecinha, vê as possíveis dúvidas que o cliente pode vir a ter e já anota para que você possa gravar isso em vídeos, informar isso em informativos mesmo, em cartaz, igual, por exemplo, quando você coloca lá os cuidados com a sua peça, como que funciona o seu atendimento. Você tem que já fazer isso para se organizar. Organização seria basicamente isso, você estruturar o seu ateliê, estruturar o seu atendimento, estruturar suas informações, o seu horário de atendimento, os cuidados que a pessoa tem que ter com a peça, mas também, por exemplo, o seu prazo de confecção, as formas de pagamento, são todos os detalhes que é importante você já estruturar para que o cliente chegue e já receba essa informação. E se ele não perceber essa informação, você vai ter ali já uma base para poder passar para ele. E outra coisa também, depois das dúvidas, são os possíveis problemas. Tem coisa que a gente vai vivenciar e vai aprender, mas tem coisa que a gente também já pode se preparar. Por exemplo, eu não uso partes pontiagudas nem de pontas nas minhas peças, pelo risco que tem. Se uma criança, de um bebê, pega uma peça dessa para tirar foto, eu não posso deixar fincado aqui um pau, um palito, uma coisa que corre risco de machucá-la. Então, possíveis problemas que você pode ter do topo afundar no bolo, por exemplo, né, que o cliente pode chegar e falar assim, nossa, mas o topo ficou muito pesado, afundou, estragou meu bolo e tudo mais. Aí você vai se preparar para quê? Para informar para essa cliente que ela precisa estruturar o bolo dela, se ele for de verdade, dependendo da proporção da sua vela. Uma outra coisa que ela fala assim, nossa, o meu topo aqui sujou todo de bolo. Eu fui retirar depois do parabéns, ele ficou lotado de bolo, ficou todo borrado aqui embaixo, ficou feio. Eu fiquei chateada, fiquei muito triste. Então, o ideal é você fazer o quê? Você já vir. Eu sempre faço da seguinte forma, eu higienizo as minhas bases com álcool e eu coloco sempre o plástico filme nelas para encaminhar para o cliente. Uma vez que ele pode tirar e pôr no bolo, já higienizado, né? Não vai atrapalhar em nada o contato com o bolo, porque está higienizadinha, está limpinha e ainda vai estar coberta aqui com plástico filme, ele pode tirar e utilizar. Ou então, a pessoa já pode até colocar, de fato, com plástico filme, para essa beirada não estragar. Então, eu já mando com plástico filme para a pessoa saber que ele é uma proteção, seja para ela pôr direto no bolo, ou seja para ela já comer no bolo com o topo limpo, né? Então, é muito importante você já se atentar a isso. Você já manda para o cliente, ó, já encaminhei com plástico filme, dependendo do estilo da decoração do seu bolo, se for com um chantilly muito concentrado, um glacê muito forte, você pode colocar já com plástico mesmo, para que não danifique a sua peça e não tenha esse contato aí direto com o bolo. Ou então você pode retirar aí o plástico filme, por isso e isso. São coisas que você já vai antecipar. Um problema que você já vai antecipar. Dentre outros também, que é a questão de quando a pessoa vai dar um presente para outra, por exemplo, você já manda embalado para o presente, né? A pessoa não precisa tirar da embalagem e colocar em outro. Você já pode informar para ela, ó, já vai na embalagem aqui do ateliê, mas ela já é própria para presente, já vou embalar no jeitinho para quando o seu presenteado receber e abrir ali e se encantar. Ou então você já fala, olha, não embalo para presente, eu vou embalar só para transporte. Então eu vou embalar num outro tipo de formato aqui, para chegar até você com segurança, mas a beleza, né, aquela coisa linda de presente não vai chegar, e você mesmo embala aí na sua casa. São pequenas coisas que a gente tem que se antecipar, entendeu? Assim como a questão também da expectativa da pessoa. Você já tem que falar com a pessoa, por exemplo, olha, eu trabalho com estilo fofinho, não é uma peça humanizada. Quando a gente chega perguntando assim, ai, você faz a caricatura, você faz igual, aí você já tem que mostrar pra pessoa, olha, eu trabalho com estilo X, no meu caso, por exemplo, estilo fofinho. As minhas peças são personalizadas, eu busco o máximo de característica que tiver, que eu puder dar referência que você vai me dar, porém, é sempre no estilo fofinho. O rostinho vai ser sempre neste formato aqui, que é um rostinho modelado dessa forma. O rostinho vai ser desse jeito aqui.
o olho é desse tamanho, a boca é assim. Então, você tem que informar para a cliente para o quê? Evitar uma expectativa exagerada de uma peça que não é o que você entrega. Porque tem muita gente que vê um topo de noivo, por exemplo, lá humanizado, e chega para você querendo um topo daquele, sendo que você faz o fofinho. Então, você vai trabalhar ali a questão da expectativa para não gerar um problema quando a pessoa receber. Quando ela receber, ela fala assim, ah, não, mas eu achei que ia vir mais parecido, que o cabelo, a cor ia ficar igualzinha, tom de pele, que o cabelo ia ficar igualzinho, esse tom. Porque, por exemplo, o tom do humanizado é diferente do nosso tom do estilo da massa de biscuit. Nossos tons muitas vezes não alcançam igualzinho, porque não é humanizado, mas a gente tenta aproximar. Só que se a pessoa fica com a expectativa de que vai ser as características dela idênticas, ela vai ver que o cabelo dela é um pouquinho mais escuro do que o tom que tá ali no boneco. Aí ela vai reclamar com você, ah, não, mas eu falei que meu cabelo era assim, assim, assim. Então, você já tem que alinhar essa expectativa antes de fechar o produto, o pedido, né? Para que você não tenha esse problema lá na frente. Porque o cliente, depois, quando receber a peça, a expectativa gigante que ele vai ter criado vai ser quebrada com alguns detalhes. Então, é o tipo de coisa que você tem que informar para o cliente antes, tá bom? Quebre esses possíveis exageros de expectativa. Mostre para a pessoa a realidade do produto que você entrega. E também não deixe que o cliente fique definindo o que você vai fazer totalmente. Ele tem que dar formar o que ele quer, mas quem guia o atendimento é você. Então não deixe que o cliente fale assim, ah, não, mas a cor é essa. Não. Olha, eu tenho aqui, é por isso que você tem que se organizar. Você vai falar com a pessoa que, olha, para os cabelos, eu tenho essa cor, essa cor, essa cor, essa cor. Eu tenho 4 tons. Qual desses aqui você acha que mais se aproxima do seu? Aí você vai passar para ela a responsabilidade de escolher. Castanho claro, castanho escuro, ruivo ou loiro. Ah, não, mas o meu cabelo é um castanho claro, mas só que ele é um castanho claro que tá mais pra um loiro. Aí você fala assim, não, no caso eu vou ter ou castanho claro ou loiro. Qual que você quer? Não tem no meio desse aqui. Ou é escuro ou ruivo. No caso, o claro ou o castanho claro ou o loiro. Qual você prefere? E aí você vai definir com ela. Por quê? Senão a cliente fica criando muitas coisas, né? Eles querem muitas informações, muitos detalhes que não são compatíveis com o nosso trabalho. Então você tem que definir isso aí. Ao estruturar, que eu falei com vocês a primeira coisa importante, que era estruturar, você tem que organizar o seu ateliê para isso. Preparar um catálogo que você vai mostrar para o cliente as cores que você tem disponíveis, o formato de plaquinha com o nome que você tem, as cores dos tons de pele que você tem, os tons de olhos que você pode colocar. E aí você vai mandar para ela opções para que ela escolha. Não que ela defina o que você tem para fazer de fato. Porque às vezes ela vai querer um olhinho folha seca, que é um que aparece muito, folha seca. É um castanho claro, bem claro. Mas a gente não tem como fazer aquela ornamentação dos olhos maravilhosos que Deus fez na nossa vida, né, no nosso corpo. No nosso trabalho, não. Humanizados tem como, o nosso não tem. A gente aproxima. Ou é um olhinho castanho claro, ou é um olho verde claro, ou um verde escuro. Eles têm muito assim, pode ser um verde folha seca. É marrom, é castanho, né? Ou ele é verde ou ele é castanho. Não dá pra fazer essa mistura aí num olho adesivo, por exemplo. Eu vou achar verde ou castanho. Então é o tipo de coisa que você tem que definir. Você tem que mandar as opções ali para que o cliente entenda e saiba que é aquilo. Esses são alguns possíveis problemas que você pode vir a ter, a expectativa. Mas você tem que estruturar para que você evite esse tipo de coisa. E dentre outros tantos temas que tem aí, que você pode parar para analisar, ver o que você já recebeu de perguntas, de dúvidas, as mais frequentes, principalmente, e anotar e se preparar para elas. Já ter ali a resposta, para que quando o cliente vier te perguntar, você já saiba lidar. Como, por exemplo, a questão do preço. Quando você está preparado para a pessoa falar com você assim, nossa, mas está muito caro. Nossa, mas achei que era mais barato. Nossa, mas tá muito puxado demais, tá doida? Caro? Ah, não vale isso tudo. Ah, isso aqui. Quando você receber uma frase infeliz dessa, que é o tipo de coisa que às vezes chateia a gente, a pessoa fala assim, é porque você não soube demonstrar o seu valor. Muitas vezes não, mas muitas vezes também porque quem tá chegando ali não entende do que você faz. Quem tá te falando que o seu produto não vale esse valor, não vale pra ela, que não dá valor ao artesanato, não dá valor a uma arte. Mas vale para outras pessoas que te acompanham e que sabem que o seu trabalho é maravilhoso. Então você tem que estar preparado para lidar com esse tipo de cliente. Aquela, olha, fulana, caro em relação a quê? Olha, fulana, eu entendo, talvez não esteja dentro do seu orçamento, mas é o valor que a minha arte tem no momento, o valor monetário que a minha arte tem no momento, mas de qualquer forma, se eu te puder te atender em outro momento, estarei à disposição. Ah, mas mais barato, olha, esse é o meu valor, eu não trabalho com desconto, eu vou me doar o máximo para entregar a peça mais bem feita, mais bem acabada, mais fofa para você. Mas eu realmente não trabalho com desconto. Então são coisas que você tem que se preparar para quando acontecer. Para naquele momento que a pessoa fala com você, nossa, tá caro. É você não paralisar, você não se desestabilizar e não perder o controle. Porque acontece muito. Da pessoa virar pra você e não falar assim, ai, não gostei, tá feio. Ai, não era assim que eu queria. Já aconteceu comigo, por exemplo, uma cliente lá no começo, quando eu fiz, ela queria um tema, um topo, uma velinha, ela encomendou uma velinha de uns tubarõezinhos. E aí,
o tubarão tem um dente bem afiado, né? Então eu fiz o dentinho dele afiadinho. Aí ela foi e falou comigo assim que eles estavam com cara de bravo. Mas isso era o tubarão, né? Fazer um tubarão fofinho não era o tema da festa. A festa era tubarão, temática. E aí eu fiz o tubarãozinho, ficou delicadinho, ficou até bonitinho. Não ficou aquela coisa assustadora nem nada. Era infantilzinho mesmo. Só que ele tinha os dentinhos, né? Todos os dentinhos. Então o dentinho do tubarão dá essa impressão. A boquinha aberta, cheia de dente. Ele tava rindo assim, cheio de dente. É lógico que vai dar a impressão dos dentes afiados. Mas ele não tava com cara de bravo. E ela falou comigo que ele estava com cara de bravo. Só que até ela chegar nesse ponto, ela já tinha me estressado tudo que ela podia. Ela queria que eu reformasse vela anterior que ela tinha feito. Ela queria uma vela mais barata possível. Enxugou. Ela quis retirar o máximo de coisa que pudesse pra vela ficar o mais barata possível. Ela encheu bastante o meu saco naquele período. E quando a vela ficou pronta, ela ainda falou comigo que os tubarão estavam com cara de bravo. Ou seja, não era cliente pra mim. Depois ela me procurou mais 2 vezes e eu disse que a minha agenda estava fechada. Não é cliente que eu quero atender. Não é a pessoa que valoriza o meu trabalho. Além dela ficar me pedindo desconto o tempo todo, ela custou a me fazer a entrada. Ela queria que eu reformasse velas anteriores. E depois ela ainda me queria que eu... No primeiro momento ela queria que eu usasse o número de uma vela de um aninho e colocasse só os tubarões na vela, que ela já tinha, pra reformar a vela. Então é muito absurdo atrás de absurdo. A pessoa não respeita você. Ela não respeita o seu trabalho. Ela não respeita você como pessoa. Então não é que eu naquela época não demonstrava o valor do meu trabalho. Tava bem no início e tudo, mas é porque aquela pessoa ali é uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que não respeita o outro. Porque se ela me respeitasse ou respeitasse qualquer outra pessoa, ela não teria coragem de falar uma besteira dessa. Pra mim poder colocar só os tubarões em cima de uma vela de outra pessoa que ela fez, que ela queria reformar e por aí vai. Então é uma cliente problema. Então eu eliminei esse problema dos meus outros anos e não atendi ela mais, eu bloqueei ela, inclusive, porque ela me estressou tanto, ela me desgastou tanto por causa de, na época, R$25. E que era o modelo de vela mais simples que tinha, que ela encomendou. E não foi nem só por causa do valor, é pelo nível do estresse, que não vale a pena. Então a gente tem que se preparar para esse tipo de coisa. Quando ela falou que estava com cara de bravo, eu falei assim, não, o que eu posso fazer pra você é tirar os dentinhos, a quantidade de dentinho que tá, que era de acordo com a referência que ela me deu, que a boquinha dele estava cheia de dente. Eu falei, eu posso pôr um ou outro, mas eu vou tirar aqui, que era pintura, né? Se eu posso retirar, mas não tem muito o que fazer não. O tubarão tem cara de bravo mesmo, ele é um predador, né? Aí, por fim, ela, né, pegou, depois falou que gostou, que ficou muito lindo, etc. Então, acabou que eu não atendi ela mais. Então a gente tem que se preparar pra esse tipo de coisa pra não desestabilizar a gente. Porque pode acontecer da pessoa virar e falar que não gostou, que não tá legal. Talvez a peça não esteja legal mesmo, mas muitas vezes também porque a pessoa quer encher o saco. Isso acontece demais. Então você tem que se preparar psicologicamente também, principalmente para lidar com esse tipo de coisa. E prever possíveis problemas e já se preparar para eles. Faz muita diferença no nosso atendimento. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas aí. São algumas de muitas que eu tenho para trazer para vocês em relação ao atendimento. Anote aí todas elas e prepare-se. Tente organizar o máximo do seu ateliê, o que você puder, para que você tenha um atendimento de qualidade e retorno cada vez mais do seu trabalho de uma forma feliz, principalmente, que você sinta-se feliz ao executá-lo, ao atender um cliente, ao fazer uma tarefa tão maravilhosa como essa, que é confeccionar momentos e sonhos, tá bom? Espero que você tenha gostado, então. Deixe o seu like, curta, comente, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que você sabe que precisa, aquela pessoa que trabalha com o público também. E fique ligadinhos aí para os próximos vídeos. Tem muito vídeo sobre atendimento, muito conteúdo rico para eu poder trazer para vocês. Um grande beijo, tchau, tchau!